Olá, meu irmão, minha irmã, bom dia, bem-vindos ao nosso encontro da reflexão da Palavra de Deus. Começamos um novo mês, hoje dia 1º de fevereiro, segunda-feira da 4ª semana do Tempo Comum. E a primeira leitura de hoje é da Carta aos Hebreus, capítulo 11, do versículo 32 ao 40. Ainda é o capítulo sobre a fé. Aqui o autor da Carta aos Hebreus diria que seria muito longo, muito extenso, comentar, como ele comentou, que foi a fé em Abraão, a primeira parte do capítulo, o que seria nos outros patriarcas, nas outras figuras do Antigo Testamento, Gedeão, Baraque, Sansão, Jefté, Davi, Salomão e os profetas. Ele coloca uma lista dizendo, olha, todos, pela fé, apoiados na fé, aconteceu uma lista de coisas com eles. Não? E ele relata, desde de conquistar coisas, contemplarem promessas, viram coisas enormes, não? E aconteceram com eles coisas também terríveis, uns foram queimados, torturados, enfim. Apesar de que a fé, diz o autor da Carta aos Hebreus, os ajudou a viver coisas e situações tremendas, espetaculares, inauditas, sofrimentos tremendos, enfim. Tudo isto pela fé em Deus, que os sustentou, os ajudou, os animou, os fez enfrentarem coisas complicadas. Mas diz, olha só que coisas. Porém, mesmo tendo vivido tudo isto, no entanto, todos eles, se bem que pela fé, diz aqui a carta, o finalzinho da carta, tenho recebido um bom testemunho, né, por causa da sua fé, a Escritura dá um bom testemunho deles, apesar disso não obtiveram a realização da promessa. E qual é a promessa? A vinda do Messias, a vinda de Cristo. Viveram numa promessa de uma terra nova, de um mundo melhor, de coisas espetaculares em Deus. Mas que coisa? Apesar de tanta coisa que viveram segundo a fé, não viram a realização plena dessa promessa. Principalmente os profetas anunciaram a vinda do Messias, mas não viram, não contemplaram. Diz ele, pois Deus estava prevendo para nós algo melhor. Significa que nós, diferente do pessoal do Antigo, tem alguns que ficam tristes, né? Poxa, se eu tivesse no tempo de Davi, de Salomão, dos profetas, que coisa maravilhosa. Não, nós podemos experimentar algo maravilhoso, que é o cumprimento, a realização da promessa, que é Cristo. É viver em Cristo, a fé em Cristo, a sua palavra, e de ver que agora esta realização, que é a vinda de Cristo, e viver este período da segunda volta de Cristo, estamos vivendo na fé, na realização plena das promessas. E qual é a promessa? De que a morte pode ser vencida em mim. Eu posso viver, não como se a morte tivesse sido vencida, não estar mais escravo das paixões, do orgulho, de tanta coisa, da soberba, da inveja, da luxúria, mais ainda, ser elevado à dignidade de filho de Deus. Os do Antigo Testamento, ainda que no Antigo Testamento se fale de que aquele que vive da vontade de Deus é filho de Deus, mas não da maneira como nós hoje sabemos que se realiza em nós. Receber pelo batismo essa natureza de Deus em mim, esta filiação de divina, Deus em mim. Isto só nós temos esse privilégio, não? Eu espero que de verdade vejamos a grandeza que é a fé em Cristo. E não fiquemos olhando para o passado como se fosse o melhor, mas olhemos para o futuro. Cristo quer realizar em nós coisas maravilhosas. É só ver a vida dos santos, a realização dessa promessa do Antigo Testamento realizada em Cristo, cumprida, manifestada
dada a conhecer nos santos. E os santos somos nós. Quando Paulo escreve aos santos da igreja tal, está falando de você e de mim. Aquele que abraçou a fé em Cristo, que recebeu o batismo. Esse é o santo do Novo Testamento, em que Deus quer manifestar, realizar a promessa anunciada no Antigo Testamento e hoje cumprida e realizada em nós. O Evangelho de hoje é do capítulo 5 do Evangelho de São Marcos, dos versículos 1 ao 20. Depois de atravessarem ao mar e a tempestade acalmada, e os discípulos não sabem quem é este até que o mar e o vento obedecem, Jesus está no território dos Gerasenos e vem um homem dos túmulos, um homem que ninguém conseguia controlar e que tinha nele a legião. Não era só um demônio, mas uma legião. E que veem a Cristo, reconhecem a Cristo e vão até ele, saem dos túmulos. É um homem muito violento, este homem. Ninguém conseguia nem acorrentá-lo. E perguntam a Cristo: que tens a ver comigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Ou seja, é a mesma pergunta do Evangelho deste domingo, do homem possuído por um espírito mau na sinagoga de Cafarnaum. Que temos a ver contigo? Entre Deus e o demônio não há comunhão, não há diálogo, não há coisa em comum. Por isso, entre Cristo e os ídolos não há comunhão, não há nada em comum. Por isso, cuidado, se eu sigo aos ídolos o amor ao dinheiro, o amor ao trabalho, aos ídolos que a gente constrói para si mesmo, não? Aos afetos, sei lá, não há nada em comum. Eu tenho que viver Cristo e a minha fé em Cristo. E Cristo, diferente de tantos outros evangelhos, pergunta o nome desse demônio que possui este homem. E ele fala: meu nome é Legião, porque somos muitos. E que coisa, eu fico imaginando, os demônios pedem a permissão a Cristo: olha, se vai nos expulsar, nos manda para a manada de porco. E Jesus permite. Rapaz, eram 2.000 porcos. E esses 2.000 porcos se jogam do precipício e se afogam no mar. Mas que coisa tremenda! Então eram 2.000 demônios neste homem, uma legião, que figura um pouco do homem que está escravo do demônio, das suas paixões, das suas apetências. Tem uma legião, ninguém domina, ninguém controla. Porém, Cristo é aquele que quer curar-nos, quer expulsar esta legião de nós, a legião do orgulho, da soberba, da inveja, da avareza e tantas coisas que habitam o coração do homem, para que nele habite Deus, nele habite o Espírito de Deus. E Deus quer fazer isto conosco, com você e comigo. E o pessoal que viu esta coisa espantosa da expulsão desses demônios e o que aconteceu com os porcos, ficaram tão atônitos de ver esse sinal que ficaram com medo e pediram a Jesus que fosse embora do seu território. Que coisa! Por isso tem muitos que querem ver um sinal portentoso da parte de Deus. Cuidado! Estes homens viram um sinal portentoso da parte de Deus e ficaram com medo. E expulsaram Jesus, não expulsaram, mas pediram que ele se retirasse. Jesus, tranquilo, volta de novo a atravessar o mar. Este homem que Jesus fez este milagre na vida dele, queria seguir Jesus. É algo estranho, Jesus não deixa. Mas vai à tua família, aos teus, e anuncia tudo o que Deus fez por ti. Mas o que me pergunto, por que Jesus não deixa esse homem segui-lo? Nem todos são chamados a ser discípulos. Até Deus pode fazer algo na vida das pessoas. E Ele age na vida das pessoas. Mas ser discípulo é alguns que Ele escolhe para ser testemunhas do seu amor, da sua misericórdia, da sua palavra na sua vida. Eu espero que se o Senhor nos escolheu para sermos seus discípulos, de verdade, vejamos
Que carinho de Deus, que privilégio ter nos chamados a ser discípulos, a ser do seu grupo, dos seus íntimos. Nem todos. Este homem não foi convidado para caminhar com Jesus. Eu e você sim. E eu espero que de verdade demos valor a este convite de Cristo na nossa vida e caminhemos com Ele firmemente, para a realização da promessa de Cristo na nossa vida. Se manifestar em nós a vitória sobre a morte, a natureza de Deus em nós, e a santidade em nós. E eu espero que de verdade vivamos isto na nossa vida. Faço uma oração. Oremos. Pai Santo, Deus de amor e bondade, Deus de misericórdia e compaixão, Tu que nos tem convidado, nos chamado a coisas grandes, ajuda-nos de verdade a acolher o Teu convite, o Teu chamado, e deixar que Tu realizes a Tua obra em nós. Isto pedimos por Teu Filho, que convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Até amanhã, meu irmão, minha irmã, para esse nosso encontro da reflexão da Palavra de Deus.